Olha de novo! Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com mais um tema top: 7 hábitos essenciais de pessoas bem-sucedidas. Vamos lá. Primeiro hábito de pessoas bem-sucedidas é investir em ativos, não em passivos. Primeiramente, você tem que saber diferenciar o que são ativos e o que são passivos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, puxando o conceito do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ativos são muito diferentes de passivos. Ativos são aquilo que enchem o seu bolso de dinheiro. Passivos são aquilo que esvaziam o seu dinheiro. Você tem que diferenciar ativos de passivos. Ativos te dão dinheiro, passivos te fazem perder dinheiro. Esse é o primeiro hábito das pessoas bem-sucedidas. Elas sabem diferenciar o que dão dinheiro para elas e o que tiram dinheiro para elas. Por exemplo, tem muita gente que pensa que carro, casa e títulos são algo que trazem dinheiro para elas, mas muitas vezes mesmo esses tópicos tiram mais dinheiro delas do que elas conseguem tirar algum retorno disso. Esse é o primeiro hábito. Segundo hábito, planeje o seu dia e defina metas. A organização é a chave. Quanto mais organizado você for, melhores vão ser seus resultados. Para você chegar onde você quer chegar, você precisa saber como fazer isso. Como você faz isso? Você delineia tópicos durante o seu dia, delineia tópicos durante o seu caminho, durante o seu projeto. Se você quer, por exemplo, se formar, você precisa passar de uma diversidade de matérias, de uma diversidade de professores, várias dificuldades que você vai encontrar psicologicamente, fisicamente. Você precisa adaptar o seu dia a dia, adaptar a sua rotina, a sua alimentação, o seu bem-estar social, o seu bem-estar psicológico. Você precisa fazer networking, você precisa estudar. Não é simples assim, como não é simples uma formatura, uma faculdade. Também não é simples a organização financeira. Por isso que muita gente se complica no sentido de organização financeira. Então, quanto mais organizado você for, melhores vão ser os seus resultados, mais bem sucedido você vai ser. E a partir do momento que você consegue ser organizado, o seu dia fica mais fluido. Você pensa que você consegue fazer mais coisas, mas é porque você delineou, você colocou numa lista: eu tenho que fazer 10 coisas hoje. Coloca da mais importante para menos importante. Vamos dizer que no seu dia de 10 coisas, você fez 5. No próximo dia você tem mais 5 coisas para fazer. Beleza, puxa 5 para cá e vai fazendo conforme você vai conseguindo. Mas a partir do momento que você não anota nada, você tenta lembrar às vezes: eu tenho isso para fazer. Aí quando você termina mais difícil, você não lembra mais o que você tem para fazer. Aí às vezes você não faz nada. Então, em vez de você fazer 5, você faz uma. Aí você pro outro dia faz mais uma. Você não é muito produtivo porque você é desorganizado. Você não tem aquele controle porque você simplesmente não anotou. Você não se organizou. Você não definiu metas. Você não definiu objetivos e você não sabia o que você queria fazer. Você não sabia para onde você queria chegar. Você simplesmente corre cegamente sem saber para onde você vai. Você passa o seu dia sem saber a mínima ideia do que você está fazendo. Você é desorganizado. Quando você é desorganizado, você não é bem sucedido em maneira nenhuma. Vou te dar uma dica chave aqui para você que tem dificuldade em estabelecer metas. Você pode utilizar o método EMART, e foi eu mesmo que criei. EMART. Metas específicas. M, metas mensuráveis. A, metas alcançáveis. R, metas relevantes. E T, metas temporais. Quando você traz essas 5 características das metas, você consegue ter metas de todos os jeitos possíveis. De metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Como você vai chegar nessa meta? Se essa meta é relevante ou não? Qual a importância dessa meta na sua vida? Qual a relevância da meta no seu projeto? Às vezes você precisa de uma meta para fazer outra. Às vezes você não precisa de uma meta para fazer outra. Então, a partir do momento que você define esse método EMART para as suas metas, fica muito mais fácil de você estabelecer um compromisso para os seus objetivos, beleza? O terceiro hábito das pessoas bem-sucedidas é o senso colaborativo. O que é o senso colaborativo? São competências socioemocionais. É o cuidado com o outro, é o pensamento do outro, é o bem-estar do outro no contexto organizacional. Quando você abraça a causa. Como você faz isso? Você pode mudar com pequenas atitudes, observando a demanda do outro e não só a sua. Por exemplo, você está numa determinada empresa, às vezes você terminou a sua atividade, partiu!
Mas você tem que entender que não é assim. Às vezes o seu colega recebeu uma demanda que tem uma determinada dificuldade de ser feita. Você pode inclusive ajudar ele, pode aprender uma nova tarefa com o seu colega. Às vezes pode acontecer o contrário, o seu colega pode te ajudar. Então você vê que você vai fazendo networking, você vai aprendendo coisas novas, você vai entendendo como funciona a cabeça da empresa, como funciona o contexto organizacional. Isso te cresce como pessoa, isso te cresce profissionalmente. Você vai vendo que essas atitudes pequenas, elas se tornam grandes, elas se tornam ascendentes a partir do momento em que você decide mudar, que você decide ser uma pessoa proativa, que você busca seus resultados, os resultados vêm até você. Outra coisa muito interessante também é a disponibilidade de fazer o que as outras pessoas não querem fazer. Às vezes, por exemplo, você pode encontrar uma demanda muito grande em algum campo que muita gente não quer fazer. Por exemplo, você chega aqui na Europa, quais são os principais empregos que você arruma com facilidade? Os empregos que ninguém quer fazer. Emprego de pub, emprego de faxineiro, emprego em warehouse, que são trabalhos pesados, são trabalhos braçais, que muita gente não quer fazer. Você vê um exemplo simples desse, mas que pode tomar uma proporção gigante quando você encontra uma determinada demanda, qualquer demanda que muita gente precisa e muita gente não sabe fazer ou não quer fazer. O quarto hábito das pessoas bem-sucedidas é fazer acontecer. Elas fazem acontecer. Não adianta você ter só a ideia. O que realmente conta é a realização da ideia, é a prática da ideia. Tire aquilo que você pensa do papel, tente anotar, tente fazer, porque a prática é o que realmente vai valer a pena. Você tem que ter coragem de fazer as coisas, você tem que ter a iniciativa de fazer as coisas. A partir do momento que você vai fazer alguma coisa, você consegue. Lembre-se do período da escola que os professores chegavam para você e falavam: essa determinada fórmula matemática, ou, por exemplo, a lâmpada, ou algum determinado objeto foi inventado por fulano de tal, mas ninguém conhece fulano de tal, porque às vezes fulano de tal teve uma ideia, mas o outro veio e copiou. O que realmente conta é exatamente a prática da ideia, não é só a ideia em si. Se você tiver, por exemplo, eu vou criar um canal de investimentos da Europa, beleza, mas quem tá fazendo aqui sou eu. Quem tá dando a cara a tapa sou eu. Então quem tá falando com as pessoas sou eu. Quem tá disponibilizando o tempo sou eu. Não adianta você falar e eu fazer, porque quem vai levar o crédito sou eu. Então é exatamente isso que acontece com as pessoas bem-sucedidas. Elas tiram as coisas do papel e fazem, entendeu? O quinto hábito é o investimento em si mesmo. Como assim investimento em si mesmo? É o pensamento de longo prazo em si mesmo. Não é aquilo de você se minar, por exemplo, só existe uma vida. Eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu tenho que viver. Meu Deus, eu tenho que aproveitar a minha vida. Não é essa ilusão, esse pensamento de outro mundo, esse pensamento que te mina, que te limita. É um pensamento que te desenvolve. É algo que você pensa, não, estou fazendo, por exemplo, essa pós, que eu vou usar esse conhecimento e vou aplicar no meu trabalho. Ou, por exemplo, eu vou estudar marketing e vou conseguir melhorar o meu canal do YouTube. Eu vou estudar mais sobre taxas que eu vou conseguir atender uma maior demanda de clientes no meu trabalho. Tudo depende de você. Quando você investe em si mesmo, investe em conhecimento que melhorem o seu trabalho, que melhorem você como pessoa, isso desenvolve. Você está investindo em você mesmo quando você está nesse meio de pensamento de desenvolvimento. E outra coisa dentro disso é você ter objetivos claros e bem definidos. Eu sempre falo isso em praticamente todos os vídeos. Tenham objetivos. Não tenham medo, pelo amor de Deus, não tenham medo de pensar no futuro. Chego pra muita gente e pergunto: e cá, o que você vai fazer do seu futuro? Não sei. Se você não sabe, quem é que sabe? Me diga aí, quem é que sabe? Então quem tem que saber é você. Não adianta você estar correndo e não saber pra onde você tá correndo. Tem que saber, beleza? O sexto hábito de pessoas bem-sucedidas é que elas admitem o erro e se propõem a melhorar por ele. Elas aprendem com os erros. Elas entendem crítica como uma oportunidade de crescer. Você me segue no Instagram? Se você não me seguir no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui abaixo. Você me segue no Instagram? Pra você que me segue no Instagram, você já deve ter visto que de vez em quando eu posto pedindo críticas pra galera. Como assim? Tá pedindo críticas? Você é louco? A gente quer elogio, né não? Não. Pense comigo, com as críticas, beleza, vamos dizer que eu posto uma caixinha de perguntas hoje e recebo 20 críticas. Com essas 20 críticas, eu tiro 3, 4 que eu consigo aprender, consigo melhorar meu aspecto comunicativo para com você. Então sempre tiro alguma coisa. Sempre aprenda alguma coisa com as críticas. Então use as críticas a seu favor. Pegue as críticas, dê uma mixada nelas e tente tirar alguma coisa delas. As críticas
sempre te ajudam, sempre. Às vezes a pessoa chega pra você, mas aquela pessoa é tóxica, eu não gosto de críticas. Beleza, pega a crítica, veja se você pode usar. Se você puder usar a crítica, beleza. Se não puder, próximo. Pega as críticas e tente usar, tente adaptar para sua rotina, que isso vai te ajudar muito. Dentro desse tópico também estão o negacionismo às responsabilidades. Nunca negue uma responsabilidade que foi dada a você e também não utilize isso como justificativa para atitudes erradas, para erros. Não justifique um erro com outro, porque o erro muitas vezes é seu. Se você, por exemplo, não está conseguindo ter resultados bons no trabalho, a culpa é sua, a culpa não é de outra pessoa. Você tem que pensar, não, meu Deus, fulaninho de tal, que é meu colega, está me prejudicando. Não, às vezes você mesmo está se prejudicando. Se, por exemplo, uma pessoa te atrapalha, trabalhe sozinho. Se você trabalhar sozinho e não tiver tendo resultado, mude a sua estratégia, aprenda com fulaninho de tal que essa pessoa que estava te atrapalhando. Às vezes você não está em sintonia com ele. Tente pensar como você pode melhorar. Não pense no problema, pense na solução. Ó, papo de psicólogo. Não pense no problema, pense na solução. Eu vou trazer uma reflexão simples aqui para você. Enquanto o sol bate na minha careca e torra minha pele. Vai entendendo a corrente aí, ó. A corrente do erro. Quando você não admite seus erros, você não revisa seus erros, porque você não admitiu o seu erro. Então, na sua cabeça, você não errou. Então, você não revisa seus erros. Quando você não revisa seus erros, você não identifica falhas. Quando você não identifica falhas, você não melhora, porque você não admite o erro, lembra? Quando você não melhora, quando você não aprende, você não cresce. Então você vê que para você ter o crescimento, você precisa voltar aqui tudo e precisa admitir seu erro. Quando você admite seu erro, você tem todas essas características que você pensa no erro, você tenta melhorar. Quando você não admite seu erro, você não tem nada. Você tá naquela, mas o erro não foi meu. Você não aprende nada, bebê. Uma coisa muito interessante também para se pensar nessa questão do erro é a relação de recompensa e resultado. Você tá querendo ter algum resultado, mas você precisa de dedicação. A dedicação é primordial. Quando você tem dedicação, você não tem recompensa agora, mas você vai ter o resultado depois. Tendo um pensamento assim de longo prazo. Quando você tem um pensamento de curto prazo, você às vezes quer o resultado, mas você tem a recompensa primeiro e fica feliz com aquela recompensa. Então você não tem o seu resultado a longo prazo, mas você tem a sua recompensa. Por exemplo, você quer fazer uma dieta para ficar forte, para ficar fitness. Para você ficar fitness, você precisa fazer uma dieta. Só que chega no final de semana, você pede uma pizza, você pede um brigadeiro. Mas eu quero ficar feliz sendo fitness, mas você pediu um brigadeiro, pegou a recompensa na hora, mas você não pega o resultado. O resultado, ele vem com longo prazo, ele não vem com curto prazo. Não é assim que funciona com os resultados. Os resultados funcionam no longo prazo, na dedicação, ali no dia a dia, ó, batendo martelo. Trabalhando dia a dia, trabalhando, estudando, tendo conhecimento. Então, é assim que funciona. Sétimo hábito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o like. Esse hábito de pessoas bem-sucedidas é primordial para o seu desenvolvimento, porque esse conteúdo é de ouro, tenho certeza que está te ajudando muito e me ajudando também. Vamos chegar juntos ao topo, não sei se você sabe, mas eu estou rumo ao 1 bilhão e vamos chegar juntos. Quando eu chegar, não diga que eu não avisei e vamos juntos. Como eu já falei 7, eu vou deixar uma dica extra aqui, um hábito extra para você, que é você se relacionar com outras pessoas bem-sucedidas. Faça um networking de qualidade. Já ouviu falar sobre aquilo? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, então é exatamente assim que funciona. Quanto mais você convive com pessoas bem-sucedidas, que têm objetivos, que querem mais ou menos a mesma coisa que você, que querem crescer, que querem se desenvolver, você também desenvolve. É quase que natural, é quase que automático. Foque nisso, lembre-se dos 8 hábitos que eu passei aqui pra você agora. Note tudo. Se você esqueceu, volte esse vídeo de novo, assista 1, 2, 10 vezes, 50 vezes pra nunca se esquecer, beleza? E muito obrigado por ficar até o final e até a próxima. Vai uma abelha. Vai.